Equívocos da espiritualidade. Muito se fala sobre o caminho espiritual, sobre essa ideia, né, de que a gente está aqui de alguma forma buscando evolução, de que a gente tem que transcender mente e ego, de que o nosso propósito é a iluminação, de que a gente tem que, de alguma forma, buscar algo além, né, como se a nossa vida aqui, ela fosse, pela transitoriedade dela, né, ela fosse um meio para alguma outra coisa. Mas e se a vida não fosse um meio para alguma coisa? Mas e se a vida encarnada, ela já fosse um fim em si mesma? Se o que a gente veio fazer aqui foi justamente viver, experienciar a matéria, experienciar a limitação, experienciar ter um corpo físico, experienciar a ilusão da separação, essa ideia de que a gente não está mais conectado com a fonte. E se esse fosse o real objetivo da encarnação? Como que seria a sua vida? A vida que você vive hoje, de alguma forma, você mudaria? A minha mudou. E por isso que eu quis trazer esse ponto, né? Porque desde que eu ingressei no caminho espiritual, que eu mergulhei, né? Eu sempre acreditei que a gente estava aqui por um propósito, que a gente, né, tem algo maior envolvido, tem um plano maior. Mas eu olhava muito como realmente esse espaço em que a gente precisa se melhorar, em que a gente precisa evoluir. Só que a evolução, a gente até pode entender né, com essa perspectiva, né, de evolução, mas o meu entendimento era que o meu espírito precisava se lapidar porque ele não tinha total compreensão e era muito mais uma evolução espiritual do que uma evolução encarnatória. E, enfim, diante de todos os acontecimentos da minha vida, de tudo que eu consegui integrar nessa caminhada, de tudo que eu recebi também, né, de aprendizado e de tudo que se revelou para mim, porque isso é muito bonito, né? À medida em que a gente vai caminhando, as coisas vão se revelando. Eu comecei a entender de uma forma diferente, né? De que a vida não é um caminho para alguma coisa, né? A vida, ela já é a experiência. A gente já veio aqui com essa finalidade. E a evolução não é talvez a evolução do espírito, mas é a evolução da manifestação da nossa essência. É nesse lugar que é interessante a gente olhar a vida. Porque se a gente for pensar, né, na fonte, a fonte criadora de tudo que é, ela é tudo que é, nada existe fora dela. Então nós somos parte da fonte. Se nada existe fora dela, a nossa composição, ela é por natureza divina. A gente já partiu desse lugar. Então o nosso espírito, ele não tem, né, ele já é, ele não tem o que evoluir. Ele já carrega dentro dele todas as nuances, as virtudes, tudo que é divino, porque ele partiu da fonte, é uma criação. Então, quando a gente vem para uma experiência que nos traz um pouco dessa ideia de separação, que faz com que a gente se esqueça dessa nossa conexão, aí que a gente começa a entender melhor um pouco essa caminhada aqui. Porque evolução, de fato, não é evolução do espírito, é evolução da nossa personalidade, da matéria, né? Para que a gente possa tirar todos os bloqueios e tudo que impede a gente de manifestar a nossa essência pura. Então a gente não tem que se tornar alguém mais evoluído. A gente tem que se lembrar de quem a gente é e tirar tudo o que nos impede de manifestar essa essência. Esse é o verdadeiro caminho. A espiritualidade não é um lugar em que a gente se eleva, né? A gente tem experiências em que a gente se eleva, mas muito mais no intuito de lembrar da nossa potência, de lembrar da nossa condição ilimitada, de lembrar que isso aqui é uma realidade ilusória, que é impermanente, né? Que as coisas vão mudar.
E se essas experiências de elevação não servem para nada no seu dia a dia, então de que adianta viver isso? Se a gente tem esses momentos de elevação e a gente traduz isso para movimentos e ações mais integradas, mais alinhadas, mais firmes, aí a gente realmente está cumprindo o propósito de ter essas experiências. Então, o caminho espiritual não é um caminho de fuga da vida, é um caminho de viver a vida plenamente, de fazer com que a nossa alma habite o nosso corpo. Isso é espiritualidade encarnada, isso é o papel da encarnação. É permitir que a nossa alma pura em essência habite esse nosso corpo aqui. A gente mergulha nas nossas profundezas para entender todos os nossos bloqueios, os medos, os padrões de defesa que cobrem essa nossa essência. Descobrir tudo que nos afasta, que nos distrai, todos os enredos que a gente conta pra gente, que fazem com que a gente escolha ser alguém a partir do nosso ego e não da nossa essência. Esse é o desafio. É para isso que a gente veio.